Verão, época de sol, praia, férias e muita gente viaja. E ao invés de ficar em hotel, procura alugar um imóvel por temporada. Mas infelizmente, nem sempre a coisa funciona como deveria. Por isso a gente recebe aqui a advogada Clara Amado, especialista em direito do consumidor. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui no Repórter Rio. Doutora, a partir de quanto tempo é considerado um aluguel de temporada? Não tem nada fixo, na verdade. Depende muito do que for pactuado entre o locatário e o locador. Mas, geralmente, a partir de 7 dias, ele tem um prazo máximo de 90 dias. Não pode passar de 90 dias, porque senão já caracteriza um aluguel comum. Normalmente, quais são os cuidados que o inquilino deve ter na hora de firmar o contrato? É assim, confiar desconfiando, eu sempre falo isso. Nem sempre o que está ofertado significa o que você vai encontrar quando chegar na casa. Então, foto, o lugar muito bonito, não necessariamente quando você chega você vai ter aquilo dali para você. Então, assim, o povo brasileiro ainda é um povo que ainda confia muito, ainda tem aquela coisa de fazer o depósito antecipado, sem verificar as condições reais do imóvel. E, assim, sempre averiguar. Se você não puder ir antes para conhecer o local, perguntar informações de pessoas que já tenham feito um aluguel por temporada nesse imóvel. E aí você consegue se prevenir e não ter uma chateação, chegar e não ser aquilo que você estava esperando. Vamos lá. O que uma pessoa que tem a possibilidade de ir até o imóvel tem que analisar nessa primeira vistoria? Verificar coisas básicas que estão funcionando. Chuveiro, principalmente em região dos lagos, que é muito chuveiro elétrico, ver se o chuveiro está funcionando. Coisas essenciais, geladeira, fogão, ver se é gás de rua, ver se é gás de botijão, ver o mínimo de estrutura, ver o arredor, o entorno, ver se tem farmácia. Se você está indo com criança, é importante que tenha um mercadinho próximo, tenha uma farmácia, que não seja um lugar ermo. Ter esse tipo de preocupação sabendo que você vai ficar ali em suas férias e você está querendo se divertir. Agora, se o imóvel na prática não foi igual ao que ele alugou, por exemplo, na foto, cabe ressarcimento? Sem dúvida nenhuma. Você pode entrar com a ação no juizado especial civil. Eu sempre digo que a melhor coisa é você sempre procurar esse imóvel direto numa imobiliária, não pessoa física contra pessoa física, porque a sua chance de ter um retorno, caso aconteça algum problema com o imóvel, é muito maior se você entrar com uma ação contra uma imobiliária do que se for uma pessoa física, né? A chance de você ter um sucesso numa ação civil é muito maior se for contra uma imobiliária, porque aí é uma relação de consumo realmente. Então, assim, é buscar mesmo informação. O principal é isso, não acreditar em tudo que vê. A senhora colocou um exemplo da região dos lagos, que a gente sabe que, historicamente, faltava água, faltava luz. Mas vamos dizer, por exemplo, eu aluguei uma casa dentro de um condomínio e faltou água. Eu reclamo essa questão com o locatário ou não? Era uma coisa que estava aquém dele? Pois é, tem que ver exatamente a análise de quem é a culpa. Como na região dos lagos isso não é uma coisa difícil de acontecer, infelizmente, é uma coisa mais ou menos padronizada, sempre tem essas, quando tem férias, carnaval, acontece isso muito, você tem que analisar se essa falta de água foi por culpa de uma estrutura da casa, alguma coisa na caixa d'água, alguma coisa estrutural, ou se foi alguma coisa da região. E aí você é em cima de quem te prejudicou exatamente, entendeu? Não necessariamente é o locador, é o proprietário. Quem aluga o apartamento dias depois percebe que está faltando alguma coisa lá, alguns objetos, até de decoração mesmo, ele pode reclamar? Pode, sem dúvida nenhuma. Pode reclamar. O importante, na verdade, é quando você entra no imóvel, você já fazer uma vistoria do que está dentro dele, seja de objeto de decoração, talher, coisas mínimas que geralmente as pessoas deixam, né, para quem está alugando, copas, as coisas, você fazer uma vistoria, comparar. E aí, sim, você... Nesse contrato de locação, eu tenho que detalhar exatamente tudo? É o ideal. Que tá, até as pequenas coisas? As pessoas ficam com muita preguiça de fazer isso, porque é chato você tá de férias, você tá querendo curtir, né? Mas, assim, é importante você fazer até para você evitar qualquer tipo de aborrecimento depois. Do proprietário dizer que estava com algum enfeite, alguma coisa, e de repente sumir e você nem sabia que esse enfeite estava lá. Ou coisas menores, faca, garfo, entendeu? Então, assim, é uma coisa chata? É chato. Vou ter que ficar fazendo comparações e tal, mas é importante para você prevenir problemas depois. Ou seja, é melhor exatamente deixar tudo no papel escrito? Tudo no papel. Sempre a favor de tudo que puder estar escrito no papel. É um contrato normal, né? Obviamente, não é um contrato de locação duradoura, é um contrato por temporada, mas tudo que você puder especificar, tudo que você puder fazer para resguardar seus direitos, autenticar em cartório, eu sempre acho que prevenir é sempre o melhor remédio. Doutora Clara Amado, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Rio. Tá bom.